Fala, renovados! Aqui é o Max e está começando mais um podcast Vida Renovada. Estamos aqui com mais um sermão e se você gosta e curte o nosso conteúdo, ative o sininho, não perca nenhuma notificação e fique por dentro. No ar. Queridos, eu quero compartilhar com vocês sobre o tema dessa mensagem de hoje, para a gente poder refletir, analisar, pensar, porque nós muitas vezes queremos mudança nas nossas vidas. E às vezes a gente quer colocar na responsabilidade de Deus mudanças que são nossas, responsabilidade nossas. É muito fácil, né? Às vezes quando a pessoa ora, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas aí não é só a vontade de Deus, também tem a minha vontade. Eu tenho que ter a boa vontade de cooperar com a vontade de Deus. E às vezes a gente não está com essa boa vontade. A gente quer a vontade de Deus, mas não quer aliar a nossa boa vontade. O que eu tenho que fazer? Que decisões que eu tenho que tomar? Quais os rumos que eu devo percorrer? São decisões que vamos ter que tomar diariamente. E hoje eu queria falar sobre isso, né? Ocupe-se de viver. É uma responsabilidade, né? Agora eu tenho que ter a responsabilidade de me ocupar. Com o que eu estou me ocupando? As coisas que eu estou me ocupando, elas estão me ajudando, elas estão me facilitando a crescer, a me desenvolver como servo de Deus, como cidadão, como pai, como filho, como esposo. Como é que tudo que eu estou envolvido, essas coisas que eu estou envolvido, está me ajudando, está colaborando comigo, ou estão me prejudicando? Então eu queria falar sobre isso, da gente se ocupar de viver. Esse tema me veio durante um filme que eu estava assistindo, e dentre a fala do filme, eram duas pessoas, o ator principal e um outro coadjuvante, e o ator principal dizia o seguinte para o outro, seu amigo, né? Falava assim para ele, amigo, ocupe-se de viver e não de morrer. Forte, né? Basicamente, toda a alma do filme, o enredo do filme, percorre-se por conta desse tema, ocupar-se de viver e não de morrer. E ambos estavam numa cadeia. Ambos estavam presos. O que falou, deu essa fala, ele era uma pessoa que foi injustamente preso, sentenciado à prisão perpétua, mas ele nunca, durante todo o período, ele não ficou de maneira perpétua, porque ele saiu depois, mas durante todos os 19 anos que ele ficou preso injustamente, ele nunca se ocupou de morrer. Ele nunca ficou remoendo, sabe aquela coisa, eu estou aqui injustamente. Ele nunca ficou choramingando, nunca ficou desejando praticar um ato de crueldade com os seus malfeitores. Pelo contrário, ele esqueceu aquilo ali, ele se ocupou dentro daquela cadeia com projetos que lhe fizeram bem a si e também a outros. Ele deixou até um legado nessa penitenciária. Ele criou uma biblioteca onde os presos iam para lá para estudar. Muitos concluíram os estudos, muitos aprenderam a ler, escrever, muitos aprenderam a ter o prazer de ouvir uma boa música. Tudo um legado que esse homem deixou por conta de que ele se ocupou de viver. Então, na nossa vida, nós temos que ter uma ocupação. Por exemplo, você está ocupado com algum projeto na sua vida. E aí é tão importante agora você pensar nesses projetos. Estão me fazendo bem? Que eu estou inserido? Meus projetos, o rumo da minha vida está indo bem para mim ou estou infeliz com ela? Aonde eu posso melhorar? O que eu posso tirar e colocar que vem beneficiar mais ainda a minha ocupação de viver? E é sobre isso que nós vamos falar nesse tema. E em Mateus 7, versículos 7 e 8, é uma palavra de Jesus para os seus discípulos. Diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, e aquele que bate. Olha só que maravilha, há uma sequência de conduta, de escolha e de comportamento. Nós vemos aí, todos esses comportamentos não estão da maneira passiva, eu não estou recebendo, eu estou interagindo, eu estou me movimentando, eu estou sendo coparticipante
das mudanças que poderão acontecer na minha vida. Muitas pessoas só querem esperar, né, que Deus age, que Deus, não, no tempo de Deus, na hora de Deus. Sim, sim no tempo de Deus, mas o que você está se ocupando no seu tempo, da sua fé, da sua crença, da sua disposição de ver isso acontecer, de que maneira você está interagindo? E nós vamos falar aqui sobre esses versículos, porque para que de fato viemos nos ocupar com aquilo que possa nos produzir vida, né? Nos ocupar de viver, nós precisamos interagir com esses verbos. Então o primeiro verbo aí é o pedir. E o que nós podemos pedir? Nós precisamos pedir, queridos, a importantíssima ajuda de Deus em nossa vida. Pedir mesmo, clamar. Nós vemos que os homens que na Bíblia foram mudados, tiveram a sua vida transformada, ocuparam-se em viver, em ser produtivo nas suas vidas, eles não faziam nada sem a presença de Deus, sem a bênção de Deus. Muitas pessoas querem muitas coisas nas suas vidas, mas não querem buscar a Deus. Querem as coisas de Deus, mas não querem buscar a Deus. Eu conheço muitas pessoas próximas de nós, que vivem nesses movimentos de fogo, que é literalmente um movimento de fogo, sabe aquela ascensão daquele fogo, eles estão naquela temperatura, eles não querem Deus, eles querem as coisas que Deus pode dar. Isso é altamente errado, irmãos. E aí tem pessoas que andam para lá, eles andam para cá, eles vão ali, eles vão nos lugares mais distantes, não é em busca de Deus não, é em busca das coisas que Deus pode dar para ele. Isso não é pedir a ajuda de Deus, isso é pedir as coisas de Deus, é diferente. Nós precisamos pedir a Deus a ajuda dele, para que ele nos ajude, para que a nossa ocupação, para que os nossos projetos, para que tudo que viemos estarmos fazendo, inseridos, envolvidos, tenha a matemática de produção de vida. Aquilo vai produzir vida para mim, vai produzir vida para os outros, quem está cercado de mim, quem está próximo de mim. Por isso que Jesus falou, aquele que pede, recebe. Então nós vemos aqui, lá no livro de Isaías 41:10, diz o seguinte: por isso não temas, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o Senhor, teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o seguirei, o segurarei com a minha mão direita e vitoriosa. Isaías foi um dos profetas que ele se ocupou de viver. Ele buscava Deus, ele queria a ajuda de Deus, ele sabia que sem Deus ele não conseguiria cumprir o que ele tinha por cumprir na sua vida. Então ele precisava da presença de Deus, ele precisava das bênçãos de Deus, e ele pediu para Deus isso. E o texto está aqui, a fala de Deus: por isso não temas. Olha, Isaías, já que você reconhece a importância da minha ajuda para que você seja vitorioso, olha, não tema. Como diz aqui tem um filósofo aqui na igreja, né? Fique tranquilinho. Não tema, fique tranquilo, pois estou com você, não tenha medo. Deus está se colocando à prontidão de Isaías, porque Isaías reconheceu, pediu o auxílio de Deus, pediu a ajuda de Deus. Pois sou o Senhor, Deus, teu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita e vitoriosa. Olha só, irmãos, que resposta de Deus para ele. É esse tipo de ação que Deus quer ter conosco. Deus quer disponibilizar para nós toda a ajuda dele, toda a presença dele sobre nós. Mas tem pessoas que estão mais preocupadas em ter bens materiais que Deus possa lhe dar. Os bens materiais, querido, não são nada diante da boa mão de Deus sobre nós, não são nada. Os bens materiais, eles podem se perecer, eles podem se ruir ao longo dos anos, eles podem até corroer, ser danificado, ser roubado, mas a presença de Deus, querido, essa daí,
nem a chuva há de afastar, nem os ventos há de derrubar, ela estará ali. Era isso que Deus estava falando para o profeta Isaías. Olha, não tema. Deus estava passando para ele, para que ele se mantivesse seguro, confiante, de que como ele tinha pedido, como ele desejava, como ele reconhecia que ele precisava da presença de Deus, Deus ia se manifestar assim, de maneira gloriosa sobre a sua vida. Outra coisa que nós também precisamos fazer, está nesse mesmo versículo 8, é buscar. E olha só o que diz lá: pois todo aquele que pede, nós falamos, né, recebe, o que busca, encontra. E aí, o que nós precisamos buscar para que de fato venhamos nos ocupar de viver? Nós precisamos buscar conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Queridos, às vezes você pode se deparar com irmãos na fé de 10, 15, 20, até 30 anos. Eles ainda não descobriram qual é a vontade de Deus para a sua vida. Eu pergunto para você aqui então, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é? Que eu seja salvo em Cristo Jesus. Toda a humanidade, Deus tem esse plano de salvação. Agora, Deus tem um plano personalizado, individualizado para cada um de nós. Você já o conheceu? Você o conhece? É tão bom quando você sabe de fato para aquilo pelo qual Deus te chamou. Você se envolve com intensidade, você não tem dúvidas, você tem a sua clareza. Dezembro agora, dia 20 de dezembro, farei 30 anos que estou morando no Morro do Borel. Sabe por que eu estou aqui há 30 anos? Porque me mandaram para cá, me jogaram aqui dentro, trancaram a porta e falaram, se vira. Eu vim para cá, estou há 30 anos aqui, e ao longo desses anos não me faltou e não me falta convite para ir para outros lugares, pastorear em outros lugares, fazer muitas coisas diferentes, já me foi proposta, que eu até, humanamente falando, achei interessante, falei, poxa, se eu fosse, Deus me abençoaria. Teve até uma certa ocasião que eu tive um sonho, numa grande decisão que eu estava por tomar, se continuava aqui, se ia, e aí eu tive um sonho, e nesse sonho foi tão tremendo, eu acordei logo em seguida desse sonho, esse sonho eu me via inclinado para um convite extraordinário, e aí Deus falou, eu ouvi a voz de Deus, não foi nenhum homem que falou, que foi Deus, ao meu ouvido, de madrugada, se você fores, eu vou te abençoar grandemente, e se você ficar, te abençoarei do mesmo modo. Virei de um lado assim, de repente, sabe aquela coisa, se acorda, eu sonhei, ouvi, é isso mesmo, levantei, né, e assim meu coração, falei, obrigado Senhor, muito obrigado pela sua gentileza, de me dar a oportunidade de escolher, e ao longo desses 30 anos, estar aqui tem sido uma escolha, sabia disso? Por que tem sido uma escolha? Porque eu entendi que essa é a vontade de Deus, eu descobri a vontade de Deus há 30 anos atrás, quando eu estava orando, Deus me deu uma palavra, e tudo que concerne ao dia a dia do Borel, está nesse texto que Deus me deu em Ezequiel 2, até como seria o povo, a dura cerviz, o mau humor, o desinteresse pelas coisas de Deus, está lá, está tudo no texto, o local de trevas, de dor, de morte, mas ali há 30 anos atrás, eu entendi, é um projeto de Deus. Então quando você conhece a vontade de Deus, você, irmãos, não fica naquela, porque tem gente que está assim, ora está numa igreja, daqui a pouco vê um movimento diferente, rapaz, eu vou para aquela dali que está melhor, daqui a pouco tem outro movimento mais barulhento ali, não é não? Aí ele vai para outro mais barulhento, daqui a pouco, irmãos, em um ano ele está em 5, 6 igrejas, em cada uma delas, aqui eu me achei, Deus me encontrou, essas conversas, né? Mas daqui a pouco não dá uns minutinhos, não dá nem 2, 3 meses, ele já está em outra igreja. É um verdadeiro, irmãos, fogo de palha. Esse não conhece a vontade de Deus. Esse não interage com a vontade de Deus.
Porque quando você interage com a vontade de Deus, vem chuva, vem vendaval, vem tiroteio, vem perseguição, vem escassez, vem o que vier. Você está firme na vontade de Deus. Você não abre mão. Você sabe que Deus te chamou. E aonde Deus te chamou, você vai encontrar luta. Você, irmão, não vai encontrar só flores no seu caminho, não. Você vai encontrar perseguição, vai encontrar pessoas que não vão com a sua cara, que não querem o seu bem. Mas também você vai encontrar pessoas que querem a sua ajuda, querem ouvir uma palavra de Deus através de você, querem estar com você, gostam de você. Sabe o meio termo? Você não é nem um nem outro, você está na vontade de Deus. Isso que é conhecer a vontade de Deus. E no livro de Romanos 12, 2 fala o seguinte: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, irmãos. Precisamos conhecer a vontade de Deus. E para isso nós precisamos buscar, você precisa buscar a vontade de Deus. Você precisa orar. Senhor, fala comigo, qual é a tua vontade? O que o Senhor quer que eu faça? Às vezes tem pessoas que querem estar onde não é a vontade de Deus para as suas vidas. Tem gente que não toca, que não canta, mas quer estar ali, atrapalhando. Uma coisa é ele buscar se desenvolver. Não, Deus tem esse chamado para mim, eu vou buscar me desenvolver. É uma busca, ele está buscando. Agora ele não tem vocação para isso, ele não tem inclinação para isso, ele não tem chamado para isso, mas quer se envolver ali. Não, procure se envolver, procure se dar, contribuir naquilo que você tem capacidade de fazer. Outro dia, nós estávamos precisando fazer uma manutenção nos ventiladores, mas o profissional que sempre vem fazer para a gente, eu não estava conseguindo contactá-lo, e aí tinha conversado com o irmão Robson, né, da gente fazer, mas estava naquele impasse. Aí alguém me procurou, aliás, procurou a pastora e falou assim: olha, eu gostaria de poder ajudar a limpar os ventiladores, poder ajudar a limpar aqui os canhões. Você sabia que na igreja tem canhão? Não é para guerra não, tá? São aqui de luzes. E aí essa pessoa nos procurou a pastora e falou assim: olha, eu queria poder ajudar a igreja de alguma forma, de alguma maneira. E eu, de onde eu estou sentado, às vezes eu olho aquela sujeira e falo: eu posso tirar essa sujeira daí. Olha que legal. Isso, irmãos, é interagir aonde você está. Não é só você reclamar e acusar. É você se prontificar. E quando você vai interagindo, você vai se envolvendo, automaticamente você vai conhecendo mais da vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus não é ficar sentado só no banco e falar assim, acusando: poderiam fazer isso, poderiam fazer aquilo. Isso aqui poderia ser melhor. Ficar só apontando o dedo e reclamando, e dizendo o que poderia e o que não poderia. Não, por que não se lançar? Olha, eu vi isso, eu posso fazer isso, você me dá essa autorização, isso é legal, porque você está se permitindo, você está querendo de alguma forma conhecer a vontade de Deus, dentro daquilo que você pode doar, se dar, fazer. Isso é muito legal. Também no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 17, fala o seguinte: portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor para as vossas vidas. Olha só que legal. Insensatez. Tem gente, irmãos, que não tem bom senso, não é sensato, não é coerente, anda em 2 ou 3 ou 4 pensamentos ao mesmo tempo. Não, nós precisamos ter consistência. Buscar a vontade de Deus precisa exatamente isso, precisa a gente ter consistência, querer se lançar, se doar. Sermos pessoas que queremos contribuir de alguma forma, de alguma maneira, e não só apenas ficar imaginando, desejando, ou pensando quem pode fazer. Não, se lance, busque isso, procure buscar a vontade de Deus. A vontade de Deus é buscada, Deus não entrega a vontade dele. Toma aí, segura aí. Aí você, caramba, que livro é esse? Meu nome?
Não vai aparecer isso não, irmão. Está lá tudo escrito, sabe? Então eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer dessa maneira, eu tenho que agir desse outro comportamento. Não é assim a vontade de Deus. A vontade de Deus para as nossas vidas, você é um coparticipante, você interage, você vai conhecendo, você vai subindo os degraus e vai chegando cada vez mais alto, vai descortinando diante de você, você vai se tornando cada vez mais conhecedor, sabedor. Eu não sei tudo sobre a vontade de Deus para a minha vida, mas eu quero conhecer, e o que eu posso fazer, eu estou me envolvendo. Por que não? Eu estou me envolvendo. Dentro do ministério, que nós fazemos o ministério, aí quantas coisas nós já fizemos para nós estarmos do jeito que nós estamos aqui? Fizemos bazar, fizemos arraial, fizemos pizza, fizemos feijoada, rabada, mocotó. Nós começamos a fazer pizza, aí um dia eu falei, poxa, por que eu não vou fazer um curso de pizzaiolo? Vamos melhorar isso? Inclusive estou sendo cobrado para até novembro fazer um outro rodízio aqui. Vamos fazer. E aí, eu fui fazer uma semana em São Paulo, no melhor centro de pizzaiolo da América Latina. Uma semana intenso, fazendo e comendo pizza, tá bom, irmãos? Estava lá, aprendendo. O objetivo, irmãos, não era comercial, era fazer a vontade de Deus utilizando aquelas ferramentas. Fui fazer. Fui estudar também fotografia. Não era para ganhar dinheiro. Embora eu ganhei dinheiro. Paguei o curso de fotografia, fazendo edições de muitas fotos e fotografando. Mas o objetivo não era entrar no mercado. O objetivo era ter mais uma ferramenta para a obra de Deus. E assim tem sido. O Provi precisa de um registro fotográfico. Mas não qualquer registro fotográfico. Tinha que ser com um olhar profissional. Então, fui lá e estudei. Disponibilizei esse recurso também para a obra. Então, irmãos, é interagir. A proporção que você vai se lançando, você vai conhecendo mais, você vai vendo novas opções. É dinâmico a vontade de Deus. Não é estática, imóvel, rígida. É maravilhosamente dinâmica, irmãos. Você vai conhecendo e você vai entendendo que menos você conhece. Fala, caramba, que maravilha. E aí aquilo te dá aquela empolgação de buscar. E é uma busca constante de conhecer e desenvolver a vontade de Deus. Outra coisa que nós precisamos também é buscar melhorar a nossa autoestima. O texto fala lá, pedi e dá-se-vos-á, buscais e acharei. E é no ponto que nós estamos falando aqui de buscar. O que eu preciso buscar? Primeiro, a vontade de Deus. Segundo, eu preciso melhorar a minha autoimagem. Como eu estou me vendo? Como você se vê? Esses dias a pastora foi dar palestra no local, e ao final da sua palestra, também tinha uma tônica sobre autoestima. Aí chegou uma das ouvintes e falou assim, olha, todo mundo me diz que eu sou inteligente, que eu sou capaz, e às vezes até me vem assim, sugestões a dar no meu trabalho, mas às vezes eu não dou, porque eu não me vejo capaz e inteligente. Como é que você se vê? Como é que você se olha? Será que você se vê como alguém que de repente não está precisando? Você é capaz. O que está precisando não é ter capacidade, você tem. É melhorar a sua forma de se enxergar. Porque uma vez que você melhora a sua forma de se enxergar, queridos, muita coisa começa a mudar. Porque Deus, Ele nos vê de maneira única e de modo diferente e brilhante. Deus, porque Ele nos deu capacidade para isso. Então, Ele sabe do potencial que nós temos. Nós é que precisamos melhorar a nossa autoestima. E em João capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. O DNA de vocês é o meu, é igual ao meu. O DNA que vocês têm foi transferido de mim.
Quem vocês são, a essência humana de vocês, provém de mim. Então nós precisamos melhorar a nossa autoestima, nos ver como ramos, nos ver com possibilidade de dar frutos, nos vermos com possibilidade de fazermos a diferença, nos vermos com capacidade de interagir muito mais do que já temos interagido na nossa vida, com as nossas ocupações de viver. Em 2 Crônicas 27, versículo 6. Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Olha só, irmãos. Isso é muito legal quando fala que ele tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente. A firmeza, a autoestima, não era lá embaixo, era lá em cima, era firme, ele tinha firmeza, ele tinha convicção de quem ele era, do que ele poderia produzir. Quando nós começamos a melhorar a nossa autoestima, as coisas começam a mudar, porque nós começamos a interagir de maneira muito mais ativa e intensa com as coisas de Deus, com a vida. A nossa ocupação agora, ela tem um brilho diferente, ela tem um motivo diferente, ela tem uma razão diferente. Às vezes a gente vê muitos irmãos vivendo aquela vida cristã tão morna, quase morta, né? Ele vai para o culto, chega em casa, termina de assistir o Fantástico, sei lá o quê. Na segunda-feira, aquela vida que parece que não tem perspectiva de nada, ele nunca se organiza para coisa diferente. Por quê? Falta melhorar a sua autoestima. Quando ele começa a olhar para dentro, não, eu tenho um DNA, eu sou um projeto de Deus, eu não sou uma obra do acaso, eu sou um ramo que está ligado em Jesus, que é a videira. Jesus foi vitorioso, Jesus foi vencedor, ele também quer que eu me espelhe nele para produzir vitórias, mudança, transformação. Aí tudo começa a mudar, porque a pessoa, ela começa a se ver com capacidade, e ao você se ver com capacidade, você começa a utilizar inúmeros e tantos recursos que há dentro da gente, que nós desconhecemos, sabia disso? Tem tantas coisas na sua vida, que você mesmo desconhece, e que se você melhorar, potencializar ainda mais a sua autoimagem, você vai começar a ver as coisas diferentes, você vai começar a enxergar a vida diferente. É igual essa moça que eu falei para vocês, da palestra que a pastora foi. Todo mundo a elogiava, por ela ser brilhante, por achá-la inteligente, mas ela mesma não se via conforme os elogios. Como é que você está se vendo? Como é que você se vê no seu íntimo? Como alguém que é capaz, que pode, que tem energia, capaz de fazer coisas diferentes? É possível, basta você melhorar a sua autoimagem. Não é botar uma maquiagem não, tá, irmãos? Quando a gente fala de melhorar a autoimagem, porque a maquiagem ela é lavável, ela é removível, ela pode ser retirada. Outro dia eu vi um vídeo que uma pessoa falou, olha, qualquer pessoa feia pode ficar linda, e realmente, encheu de maquiagem, e foi maquiagem daqui, foi maquiagem dali, a pessoa era horrível, não tinha nem dente, mas botaram uma dentadura, acabou. Surgiu um alto sorriso, né? E foi trabalhando daqui, depois a pessoa estava linda, removeram tudo de novo, voltou a ser a pessoa mal acabada. Nós não estamos falando de fazer uma maquiagem temporária, não, estamos falando de um reencontro com a sua essência, de você ver a você mesmo. Poxa, Deus colocou em mim, Deus me presenteou com isso, com essa capacidade, eu posso aprender isso, eu posso desenvolver isso. Você começa a ver que há em você uma capacidade de criar situações,
de se envolver com projetos, que você não só vai ser um participante, não, você vai ser o gestor e criador daquele projeto. Olha só que coisa legal. Mas isso só é possível quando a gente melhora a nossa autoestima. Outra coisa também que eu preciso buscar, meus irmãos, é me cercar de boas influências. No livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1, fala o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Quando nós vemos isso aqui, essa questão da gente se cercar de boas influências, isso é muito importante para tudo. Você se cercar de boas influências espirituais. Pode ser pessoas que você olha nele e fala, pô, essa pessoa busca a Deus, tem uma conduta com Deus tão bonita, e você se espelhar naquilo, você almejar aquilo ali, isso é bom, isso é agradável. Como também é bom você se cercar de boas influências, de ver pessoas que têm uma boa família, uma estrutura familiar saudável, benéfica. Você fala, poxa, eu também quero isso. De você olhar para uma pessoa que ela é bem sucedida financeiramente, sabe, que a pessoa que ela é organizada, ela sabe se organizar financeiramente. Você fala, poxa, que legal, olha, vou procurar me inteirar, conhecer como eu posso também ser organizado financeiramente. Isso é se cercar de boas influências, de você no seu ambiente de trabalho, quando você vê um bom funcionário lá, de repente uma pessoa de longos anos, ou até mesmo o teu chefe, você vê que é uma pessoa capaz, e de repente você se espelhar nela, poxa, olha, e você está ali próximo a ela, sempre olhando a conduta, como ela está agindo, interagindo, fazendo as coisas, e isso é se cercar de boas influências. Estávamos vindo de Araçatuba, aliás, de Poços de Caldas, saímos de Araçatuba, fomos para Poços de Caldas e Poços de Caldas estávamos indo para o Rio, dá exatamente aí 8 horas de carro, e aí a gente vem ali por Campinas, né, você sai Poços de Caldas e vai passando várias cidades, Olambra, enfim, você chega em Campinas. De Campinas para vir para cá, a gente pega uma rodovia chamada Dom Pedro, e a Dom Pedro é uma estrada bem deserta, tem longas distâncias até chegar em postos que tem boas paradas, tem lanchonete, banheiros e tudo mais, então é um local mais deserto, e já estávamos no final do dia, já quase umas 5 horas da tarde, a gente estava passando por ali, e aí então já nos deu vontade de irmos ao banheiro, e também a gente queria comer alguma coisa, só que na modalidade que nós estamos agora, não é fácil a gente parar. Muitas vezes, quando a gente já sai de casa, a gente já sai com o nosso lanchinho, a gente já sai com os nossos ovos já cozidos, não é com pão novo não, a gente já sai com o ovo cozido, já sai com a maçãzinha cozida, a gente já sai com a nossa lancheirinha já, quando a gente vai para algum local assim, mas ali a gente não tinha nada disso, então a gente pegou aquela rodovia bem deserta, e aí já passando, aí eu lembrei, poxa, tem um posto, é um frango, né, frango assado, um posto bem grande, paramos ali, aí fomos ao banheiro, saímos ao banheiro, eu fui para ver o que tinha, falei, poxa, vou ver alguma coisa, de repente tem alguma sopa, já era quase 5 horas da tarde, falei, de repente tem uma sopinha gostosa, a gente toma, beleza, e aí fui então lá no local, aí irmãos, tem foto para tudo quanto é lado, de hambúrguer, de pizza, né, assim, você está se cercado. Aí eu fui até nas vitrines assim para ver o que tinha pedaço de bolo, tinha pudim, tinha uma série de coisas, tudo coisas que a gente está evitando. Aí demos ali aquela olhada, eu estava ali dando aquela olhada, e não tinha nada, né, aí eu já estava de saída dali perto da vitrine, quando de repente chegou próximo a mim, uma das atendentes. Boa tarde, senhor, tudo bem? Posso lhe ajudar? Muito solícita, muito educada ela. Aí eu falei assim, poxa, eu estou procurando alguma coisa para lanche, vocês têm sopa? Ela falou, não, nós não temos sopa e tal. Aí, quando ela falou que não tinha sopa, já pegou o cardápio e falou assim, olha, mas dá uma olhada no cardápio, de repente tem alguma coisa, tem bastante coisa. Por que o senhor não senta e dá uma olhada no cardápio? Ela foi tão gentil, tão educada, que eu não pude nem recusar. Fui lá e sentei. Aí Eliud estava vindo do banheiro, aí me viu ali sentado e falou, ele achou.
Ele achou alguma coisa, né? Já estava sentado. Aí eu fiz sinal para ela, ela veio e tal. Aí a moça estava lá. Aí eu olhei, falei assim, poxa, olha, infelizmente, nossa, não tem nada aqui, só tem hambúrguer, tem isso, tem aquilo outro. Aí nisso a Eliud chegou e falou assim, e aí, conseguiu? Eu falei assim, não. Aí a Eliud já sentou, eu falei, não, mas é que a moça foi tão gentil, foi tão educada, ela veio até mim, falou aqui comigo, me deu maior atenção e tal, pediu até para que eu viesse sentar, então eu a obedeci, brinquei assim. Aí a Eliud virou e falou assim, poxa, olha, que legal. A moça também que estava ali na porta do banheiro foi muito gentil, muito educada, falou comigo, assim, interagiu comigo de maneira muito educada. Aí ele falou, olha, vocês estão de parabéns. Aí a moça falou assim, quem foi? Aí a Eliud apontou, para aí, tá ali, ó. Aí ela virou assim, é a nossa chefe, ela que treina a gente. Assim, com orgulho, sabe? De falar, poxa, olha, ela foi educada com você, eu aprendi com ela. Aí não tinha o que a gente comer ali, né? Aí a gente falou assim, olha, que pena, a gente realmente não achou nada. Ela falou, poxa, que pena que vocês não acharam nada. Nós não encontramos o que queríamos comer aqui, mas a gente está sendo tão feliz de ver como você nos recepcionou, como você interagiu conosco e como você está aprendendo a ser uma boa profissional. E a gente saiu do estabelecimento, você sabe, com aquela alegria de ver alguém que está crescendo. Aí ela falou assim, poxa, muito obrigado, eu estou há 2 semanas aqui trabalhando. Aí a pastora falou, eu declaro que você vai ser fixada aqui, ser uma boa aluna, você está aprendendo certo. Ela, que Deus assim queira. Amém, ainda deu um amém assim bem alto. Quase que falou em línguas ali. Irmãos, isso é se cercar de boas influências. Você buscar aprender com quem possa te ensinar. Faça isso. Você vai ver que vai ser um estímulo para você otimizar mais a sua ocupação de viver. Você vai estar mais feliz, mais empolgado. Poxa, eu estou aprendendo coisas novas. Eu aprendo com fulano, eu aprendo com Beltrano, eu aprendo com aquilo outro. Irmãos, você não chega a lugar nenhum sem aprender com boas influências. Se eu estou hoje aqui, é porque eu aprendi com muita gente e continuo aprendendo, irmãos. Eu continuo aprendendo. Eu quero aprender. Eu não quero deixar de aprender. Eu não quero chegar ao momento de dizer, eu não tenho nada a aprender, eu só tenho a ensinar. Irmãos, aí acabou. Na hora que chegar a pessoa achar que não tem nada a aprender com ninguém, você sabia que até com uma criança você aprende? Basta você se permitir aprender. Por exemplo, nós, semanas atrás, aprendemos muito a historinha do lobo mau e do 3 porquinhos. Por exemplo, na hora que ele até criou um novo roteiro. E aí, o que os 3 porquinhos... Bateram nele. Jogaram ele no chão. Jogou água quente. Show de bola, viu, Robson, viu, Daiane? Show de bola, viu, Matheus? O pessoal da multimídia aí mandaram bem. Então, gente, é isso. A gente pode aprender. O que nós aprendemos ali com o Joaquim? A ser espontâneo, a ser aberto, a aprender com a mãe. Ele está fazendo isso. Aprender em família. Aí teve um pastor que a gente estava ouvindo, estava na casa de um pastor, a gente estava ouvindo a pastora, e aí chegou o pastor, né? Aí ele, olha só o que é a questão de você aprender, né? Aí estávamos ali, aí de repente, aí terminou, o pastor riu, se divertiu também com a gente ali, daqui a pouco ele falou assim, com certeza esse rapaz, ele aprendeu com o pai dele. Entendeu? Ter as fontes com quem você está aprendendo. Aprender as coisas boas, irmãos. Se cercar de boas influências. Quer ver uma má influência? A televisão. Procure ser influenciado só por coisas boas. Tem coisas ruins? Tem muitas. Mas tem coisas boas. Tem bons documentários. Tem boas mensagens que você pode ouvir de pregações, de orientação de saúde, de bem-estar, de culinária, para você fazer um prato diferente, um prato saudável. Tem muita coisa boa. Mas, às vezes, as pessoas só se cercam lá do canal, que é ruim, que é danoso. Só está lá, de vez em quando está lá, e é morte, é perseguição, é não sei o que, é tragédia, reality show, e fica naquela fissura de ver o que, e quem foi eliminado agora. Isso é uma doença, irmãos. Isso é se cercar de doença, se cercar de má influências, se cerca de coisas boas. Aí você vai poder
Encontrar, porque quem busca, encontra. Você quer buscar desenvolvimento? Você vai encontrar, se você buscar. Agora, você quer tanto, mas não busca, não vai ter nada, queridos. Não vai ter nada. Quando passou aqui o Dr. Kim, pela primeira vez eu tive um contato com a acupunturista atuando, da maneira como ele atuou. Eu falei, poxa, olha só que legal. Eu desconhecia até então. Eu já vi alguns acupunturistas, mas não na pegada dele. Eu falei, poxa, eu acho que eu quero estudar isso aí. Se for dessa maneira aí, eu quero estudar. Eu fui o quê? Influenciado, irmãos. Eu não fui para a acupuntura do nada, acordei, hoje eu vou aprender a jogar agulha nos outros. Não foi isso não, irmãos. Eu vi alguém ajudando pessoas a melhorar a sua saúde. E vendo as pessoas saindo dali, elogiando. Nossa, eu estou sem dor. E depois voltando, falou, olha, 3 dias depois voltar, falava, olha, eu dormi naquele dia sem dor. Segundo, terceiro, estou aqui até hoje sem dor nenhuma. Olha que legal. Vendo isso, acompanhando tudo isso, eu me influenciei, me permiti ser influenciado. Às vezes, tem pessoas que têm contato com coisas boas, mas não se permite ser influenciado, irmãos. Não se permite interagir, se lançar. Busque isso, busque boas influências. E eu fiz aqui dentro desse versículo que nós lemos em Salmo 1, versículo 1, por exemplo, o que é o ímpio? O ímpio é aquele que não tem fé e despreza quem tem fé. Esse é o ímpio. O ímpio não tem fé. Ele zomba até da fé, ridiculariza a fé, escarnece da fé. Agora, quando você percebe isso, fala, não, eu não vou ouvir um ímpio, o cara zomba de Deus, vou querer ouvir uma palavra de um ímpio. Não, ele não vai ter o que me ajudar na minha fé, nas minhas escolhas baseadas na minha fé, ele não vai poder me ajudar, então eu não vou atrás dele. Outra coisa, pecador. Pecador é aquele que tem prazer em praticar as condutas erradas. Ele gosta. Ele não faz porque ele é obrigado, não, ele tem prazer em praticar o pecado. Então eu, como cristão, não posso me permitir ser influenciado por um pecador que não quer nada, só tem um prazer no pecado. Aí eu vou estar ali. Quer ver uma coisa? Tem crente que se delicia com um reality show. Está ali, escarnecedores, zombadores, pecadores. É uma maneira de você buscar nessas fontes erradas influência. E também o texto fala, e nem se assenta na roda dos zombadores. É aquele que tem por missão ridicularizar as pessoas à sua volta. O zombador só quer ridicularizar. Tudo ele tem um tom ácido, negativo. Se você fala uma coisa boa, ele borrifa ali o seu ácido. Parece que ele anda com um borrifador de ácido. Tudo ele está borrifando. Quer estragar, quer ridicularizar. A missão dele é essa. Então, não se cerque de pessoas que são ímpias, pecadoras ou zombadoras. Fomos visitar uma pessoa que estava doente, estava lutando contra um câncer, e aí tivemos algumas horas ali com ele, e podemos perceber, porque o câncer ele tem 2 origens, pode ser uma, pode ser a outra, ou pode ser a combinação de 2. Uma delas é a alimentação errada. Por exemplo, se você come açúcar, você está correndo risco de contrair câncer. Então, uma delas, uma alimentação errada pode te levar a ter o câncer. Uma outra situação é você estar vivendo num ambiente hostil, chama-se ácido, um ambiente ácido, aonde a esposa é mal-humorada, é ácida, não quer te ajudar, e te responsabiliza, te culpa, enfim, é aquele ambiente que os filhos ficam zombando, ficam ridicularizando, fica fazendo ou falando as coisas mais ridículas sobre a pessoa. E aos poucos minutos que ficamos ali visitando essa pessoa, nós constatamos isso, que ele tinha 2 coisas, uma alimentação errada e ele vivia num ambiente ácido, uma relação desrespeitosa. Ele estava sobrepeso, todo mundo ridicularizava do seu sobrepeso. Imagina só, aquilo foi doentio para ele,
a própria família, ao invés de ajudá-lo, estava o suicidando, matando, o ajudando a cometer o seu suicídio, estava lá o assassinando com palavras, com comportamento, com rejeição. Então nós precisamos nos cercar de pessoas que querem o nosso bem, pessoas que a gente olha e que elas estão bem. Por que não eu me dar o direito de estar bem, igual, semelhante a quem eu estou admirando? Poxa, eu posso me dar esse direito, posso me permitir. É uma coisa que está sobre a sua jurisdição, não é sobre a minha e nem sobre a de Deus. A responsabilidade de Deus está aqui hoje, abrindo a sua mente, o seu coração, para que você tome as decisões que possam te cercar de vida, e vida com abundância. A escolha não é de Deus, a escolha é sua. A proposta é de Deus, a escolha é sua. Para a gente finalizar, o texto fala lá no livro de Mateus, diz assim o versículo: pois todo o que pede recebe, nós falamos, o que busca encontra, também falamos, e ele fala, e o que bate, a porta será aberta. O bater aqui, irmãos, é a determinação. Eu preciso ter determinação, eu tenho que estar determinado. O que você está sendo nesse momento aqui é estimulado. A palavra de Deus está te estimulando. A palavra de Deus está te clareando, está tirando aquele nevoeiro. Você está conseguindo enxergar de maneira mais plena, mais compreendedora. Você está compreendendo a palavra. Só isso não é o suficiente. É preciso que você se determine. Ouvir é uma parte. Fazer o que ouviu é a segunda parte. E essa segunda parte é a determinação. É fazer com determinação. Poxa, não, eu quero. Aliás, eu vou fazer isso. Por que não? É isso que eu estava buscando, era isso que eu estava precisando ouvir e ainda não tinha ouvido, mas agora eu compreendi. E eu vou fazer isso para a minha vida. Eu vou buscar isso para a minha vida. Então, precisamos bater. E o bater é se determinar, é dar continuidade. Em Tiago, versículo 1, versículo 3, fala, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Eu tenho que provar a minha fé. Eu só provo a minha fé, irmãos, colocando ela em ação. Se eu não coloco ela em ação, eu não vou saber se é uma boa fé ou não. Se eu estou certo ou não nas minhas convicções, nas minhas crenças, dentro da palavra de Deus. Então eu preciso me determinar. A determinação é algo que é de total responsabilidade sua. É a sua vontade de fazer o que você está ouvindo. Isso, ninguém pode te empurrar, ninguém pode te lançar. Se alguém assim o fizer, mas na hora que você se determina, na hora que você se encontra, você fala assim, não é isso, poxa, é isso que eu quero. Por que não? Por que não fazer isso? Tão bom quando você se determina. Principalmente para as coisas boas, saudáveis da vida, para buscar mais a vontade de Deus. Maravilhoso isso. Ter mais saúde, por exemplo, também é maravilhoso. Você se determinar, fala, não, eu quero mais saúde. As coisas só acontecem na nossa vida quando você se determina. E para isso, você não precisa esperar até chegar em casa ou a segunda-feira chegar. Você pode fazer hoje no seu coração. Você pode se determinar agora. Você pode tomar uma decisão nesse momento. Falar, não, eu vou fazer diferente. Há uma frase que diz o seguinte, se tu queres resultado diferente, faça coisas diferentes. Se eu quero que 2 mais 2 seja igual a 4, eu tenho que ter 2 mais 2. Não é menos 2 mais 2. Não posso fazer essa conta. Mas muitas vezes as pessoas querem que eu tenho menos 2, eu vou botar mais 2, eu quero que seja 4. Não vai dar. Vai dar 2. Ou vai dar 0. Lá no livro de Gálatas 6, 9, diz o seguinte, porque essa determinação não é só determinar aquela coisa, hoje eu vou fazer. Não é só isso. Tem que ter plano, tem que elaborar os meios, recursos para isso. E essa determinação, ela tem que ser até que os resultados começam a aparecer. No livro de Gálatas 6, 9 diz o seguinte, e não nos cansemos de fazer o bem,
pois no seu tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Você quer ter resultado? Seja determinado, determine-se e siga nessa determinação até que o resultado chegue. Quando a pastora e eu começamos a remodular nossa alimentação, ela com todos os quadros de dores e tudo mais, não foi fácil. A cada dia, irmãos, era um desafio se manter. Hoje em dia, para nós, já está muito mais tranquilo, porque já está adaptado à nossa mentalidade, já está adaptado ao nosso organismo, já está habituado à nossa estrutura física. De tanta gente determinar e seguir nessa determinação. Não, nós queremos mais saúde. Eu falei, não, eu quero voltar a correr, eu vou correr. E estou correndo, graças a Deus. E fomos insistindo. Os resultados, eles são automáticos com a sua determinação e persistência. Seja o que você queira fazer, seja profissional, pessoal, familiar, seja até mesmo, eu quero mudar a minha vida a partir da minha alimentação. Pronto. Ou eu quero mudar a minha vida espiritual, eu quero ser mais intenso, eu quero conhecer mais a Deus e a sua vontade. Maravilhoso. Você vai precisar reunir todos esses elementos aqui que falamos, vai ter que se determinar e continuar se determinando. Não é só uma vez, não. É a cada dia. Hoje em dia, a gente pode viajar, se não tiver onde a gente parar para comer alguma coisa, a gente sempre tem um truquezinho na mão, que seja saudável. Fruta, então, é o que não falta. Há opções. A vida que você está vivendo não se reduz somente ao que você está vivendo. Tem coisas diferentes. Basta você escolher. Basta você querer. Este podcast foi editado pela equipe multimídia da Igreja Cristã Vida Renovada.